Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E aí eu tentei agora, como vocês podem ver, né, modificar novamente o cenário. E aí eu fiz uma gambiarra, eu não consegui colar, esqueci até o nome do negócio, meu tripézinho que eu tinha, pronto, que era o que eu utilizava. Tentei colar, achei que tinha dado certo, não deu certo, já quebrou de novo. E aí eu fiz uma grande gambiarra aqui, não reparem nos meus dedos vermelhos, foi batom que eu passei lip tint, enfim. E aí fiz uma grande gambiarra aqui e acabei que consegui conciliar a luz natural da janela com a estante dos livros, para ficar um cenário até mais interessante, né, para se mostrar nos vídeos do que uma simples parede branca. Bom, enfim, dito toda essa introdução desnecessária, digamos assim, no vídeo de hoje então vou mostrar para vocês quais quadrinhos e mangás eu li, na verdade um mangá só que eu li, e também os quadrinhos, né, como eu falei. Vou falar pra vocês também quais animes eu terminei esse mês e os filmes também que eu acabei assistindo, certo? E aí, gente, se vocês quiserem que eu faça alguma resenha extra, né, de animes ou até mesmo de algum filme, deixem aqui nos comentários, tá? Que por enquanto eu vou fazer mesmo só resenha de livros, pelo que eu percebi tem mais demanda do que os vídeos de animes, mas também se vocês se interessarem, certo? Ou pelos que eu já comentei, ou, né? Enfim, deixem aqui nos comentários pra mim, tá certo? Então eu vou meio que fazer um apanhado geral, digamos assim, nesse vídeo de cá, belezinha? Então vamos lá. Na verdade eu vou dar meio que uma roubada nesse vídeo, porque somente um quadrinho eu terminei agora em setembro. O restante eu terminei em agosto. Mas como eu não consegui fazer o vídeo em agosto, então eu tô fazendo agora pra setembro, trazendo pra cá pra setembro, tá certo? Então vamos começar primeiramente com o mangá, como eu falei, é só um volume, então o Vagabond, né, volume 1, tá fazendo bem reflexo, acho que aqui agora dá bom. Esse aqui é o Vagabond, certo, volume 1, que é o único que eu tenho na verdade. Ele foi escrito, né, o autor dele é o Takehiko Inoue, e como eu falei, infelizmente eu só tenho um volume dessa série de mangás, mas eu pretendo adquirir mais, porque eu de fato fiquei muito curiosa pelo restante da história e para saber o que é que vai acontecer aqui, certo? Então, tentando dar um resumo assim geral, digamos assim, da história, a gente vai acompanhar então esse rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, Takezo, pronto, acabei de achar aqui. O Takezo, aqui. O Takezo então, a gente começa a história sendo apresentada a ele estando deitado no chão, certo? Meio que revivendo algumas memórias de uma guerra recente que ele participou. Porque ele e o amigo dele, eles foram meio que... Não é que eles foram exatamente convocados, eles foram então para essa guerra, né, por vontade própria, digamos assim. O Takezo, ele foi mais por vontade própria do que o amigo dele, digamos assim. Vocês vão entender um pouco mais daqui pra frente. Bom, então a gente vê até também, depois que a gente encontrou o Takezo meio que desmaiado, mas nem desmaiado, ele tá lá no chão deitado, né, pensando na vida, no universo e tudo mais. E a gente vai vendo então também até as cenas dessa batalha, assim, sabe, as consequências, melhor dizendo, dessa batalha. Vários corpos de diversos samurais, diversos guerreiros, corpos de cavalos e uma grande devastação, sabe? Vai estar um pouco difícil pra mim, porque eu tô numa fase que eu não consigo nem ouvir falar que animais estão sofrendo. Tudo bem. Então a gente acompanha aqui, né, essa história, certo? E aí o Takezo então vai procurar um amigo dele, que também tá vivo, né, um amigo dele que acompanhou nessa luta, nessa guerra. E aí acaba que eles pretendem voltar pra casa, né, eles estão meio que tentando voltar pra casa, mas ao mesmo tempo eles encontram alguns percalços no caminho, como alguns outros soldados que eram também parte dos inimigos deles, né, do outro lado. E aí eles acabam lutando também. O Takezo, ele é extremamente habilidoso com a espada, extremamente habilidoso em luta, em combate. Já o amigo dele não, o amigo dele eu inclusive esqueci o nome dele, mas deixa eu ver aqui se eu encontro rapidinho. Matahashi. Pronto, o Matahashi é o amigo do Takezo, certo? E aí eles vão, como eu falando, né? O Matahashi, ele é meio daqueles rapazes que se gabam, mas que nunca fizeram nada assim muito extraordinário em lutas, em batalhas, enfim. E aí então o Takezo e o Matahashi estão tentando voltar pra casa, mas ainda assim eles encontram alguns inimigos ainda e eles lutam lá, eles assim, né? O Takezo principalmente, o Matahashi, ele
Ele faz uma coisa ou outra, mas não é lá tanta coisa assim como o próprio Takeza, certo? Só uma coisa que eu queria pontuar antes de continuar a história, é que tá parecendo até um pouco estranho, né, mas a ser a capa aqui, mas vocês têm que lembrar que o mangá, ele é lido ao contrário, digamos assim, do que a gente está acostumado a ler. Deixa eu até pegar um livro aqui. Pronto. Achei. Se fosse um livro ocidental, digamos assim, percebam, ó, que aqui é como se fosse a igualdade, né, dos lados. Só que aqui é a capa e aqui já é a quarta capa, ou seja, aqui já é a parte de trás do mangá. E aqui na parte da frente do mangá, que é a capa, seria então a quarta capa do livro, certo? Então são umas diferençazinhas pra gente acabar notando e pra que também você não fique confusa caso você chegue a ler algum mangá. E um bacana é que se você for começar por esse lado, que a gente está acostumado já a ler, ele explica bem aqui, ó, não vai dar pra ver talvez por conta da luz, mas ó, ele tem um sinalzinho de alerta, pare, e ele explica justamente que nos mangás a ordem de você ler a história é diferente. E ele explica então, né, a partir das ordens dos quadrinhos, eu tô apontando aqui, nem se é essa ordem mesmo, porque eu também não tô enxergando. Mas, ó, aqui, agora acho que eu tô vendo melhor. Percebe? Então, no próprio mangá, ele tem uma didáticazinha, digamos assim, não é uma didática, né? Ele tem um ensinamentozinho pra você ler direitinho a história, certo? Pra você não ficar confuso. Bem, então, voltando então para a história do mangá em si. Dentro dessa grande história, que é deles voltando dessa guerra, digamos assim, existem umas subtramas, né? Que são os capítulos também e tudo mais. Na segunda subtrama, digamos assim, que a gente acompanha, o Takeza e o Matahashi, eles então encontram duas mulheres, né, uma mãe e uma filha, que moram numa casa meio isolada dentro de uma floresta, e existe meio que um cara, um homem de outra família que vive perseguindo essas duas, principalmente a mãe dessa família, porque ele quer casar com ela porque ela é viúva. E aí ele é totalmente assim, um homem brutamontes, sabe? Uma pessoa totalmente tóxica, horrível. E aí o Takezo e o Matahashi vão acabar ajudando essas moças, né? Então, a resolverem este pequeno percalço. E aí acontecem outras histórias aqui também, né? Envolvendo o Matahashi. Porque, assim, não é querendo dar spoiler, mas o Matahashi, ele tá noivo. Ele foi pra guerra, né? Noivo já. Ele tinha essa prometida dele. Eu vou parar por ali. Então, tudo bem. O Takeza, então, na nossa terceira subtrama, ele meio que abandonado, digamos assim, pelo Matahashi. O Matahashi meio que segue um caminho diferente do Takeza. E o Takeza, ele se vê ele acaba chegando, então, na vila em que ele e o Matahashi viviam. E aí lá ele encontra a família do Matahashi e a gente sabe que a família dele, do Matahashi, principalmente a avó, ela tem, de fato, muito rancor do Takeza, porque ela pensa que ele influenciou a cabeça do Matahashi, que é neto dela, melhor dizendo, para ir para esta guerra. Que antes do Takeza chegar na vida deles, ele era um garoto normal, sabe? Coisas do tipo assim, totalmente abruptas e sem sentido. E aí também existe meio que uma recompensa pela cabeça do Takeza. E aí essa senhorinha articula, né, de um jeito lá que as pessoas que estão atrás do Takeza consigam pagar ele. E aí que o mangá termina então, né, com o Takeza tentando se desvencilhar deste outro problema, né, e tentando explicar várias vezes, tanto pra vó do Matahashi, quanto pra própria noiva dele, né, que o Matahashi meio que não vai voltar, né, o Matahashi ele meio que para voltar para a vila que ele morava, né? Se é que vocês já não entenderam o que eu quis dizer. A história termina justamente nesse momento em que pessoas que estão atrás do Takeza chegam lá para matar ele e termina ele meio que começando a dar uma sova nessas pessoas. E é então aqui o mangá se conclui e eu tô louca, né, para ler o restante dele, né, que eram os outros volumes. São meio difíceis de se encontrar porque essa série ela é meio antiga, digamos assim. Eu não sei se aqui tem falando a data de publicação. A gente procurando o nome, faz aqui tempo procurando o nome dos dois. E bem aqui na orelha do livro tem um nome, Takeza e Matahashi. Ai, meu Deus, é muita leseira. Bom,
Deixa-me ver. Olha, gente, que legal. Agora que eu percebi que a edição foi feita por um dos fundadores do Pipoca Nanquim, que é o Bruno Zago. Ai, passada. Adorei. Mais um motivo ainda para eu querer ler o restante. Gosto muito deles, do Pipoca Nanquim. Bom, enfim, gente. Então tá aqui, né? Uma recomendação para vocês. E é engraçado que logo aqui, assim, ó, fala impróprio para menores de 18 anos. Tem aqui, assim, ó, no código de barras. Tem umas cenas, assim, de sexo mesmo, certo? Tem demonstrações de nudez, digamos assim, certo? Então, olha só. Essa edição é de 2016. E essa série, pelo que eu tô vendo aqui no índice remissivo dela, é de 1998 a 2016, ou seja, então, é bem difícil encontrar, né, os volumes, todos os volumes de Vagabond, mas a gente vai dar um jeito e dar certo, tá bom? Deixa aqui pra vocês a recomendação. De fato, Vagabond, ele é uma série, pelo menos nesse primeiro volume que eu li, né, que parece ter um plot interessante, e eu acho que vale a pena você ler, você conhecer. Isso é se você já não conhecer, né, eu é que sou meio atrasada nessas recomendações, nessas leituras. Mas enfim, é isso. O que eu tinha de mangá para recomendar por enquanto era Vagabond. No quesito HQs, então, eu li duas dos Guardiões da Galáxia, que são duas que eu tenho aqui. Faz tempo que eu comprei. Esse aqui, então, Guardiões da Galáxia, Vingadores Cósmicos. Essa edição aqui, ela abrange as edições 0.1 a edição 3 de Guardians, né? Guardians, melhor dizendo, of the Galaxy, né? Mas então outro capítulo que é o Guardians of the Galaxy Tomorrow's Avengers 1. Então, esse volume aqui, né, como eu falei, é do 0.1 ao 3 do Guardiões da Galáxia, e esse aqui então é do 4 a 10. Então eles são a continuação um do outro, certo? E do Guardiões da Galáxia, de fato, eu só tenho esses dois aqui, certo? Vamos lá então. Esse primeiro volume, a gente vai acompanhar logo no início a história da família do Peter Quill, né? O Senhor das Estrelas. O Peter Quill, ele foi então concebido, digamos assim, né? Por uma mãe terráquea e por um pai alienígena, digamos assim. Ele tinha a forma, ele tem, melhor dizendo, porque ele está vivo ainda, a forma humanoide, mas ele não vivia na Terra, né? Ele não era terráqueo, ele era de outro planeta. E aí, algum belo dia, né? A nave dele quebrou, ele acabou caindo, então, lá no rancho, na fazenda, que a mãe do Peter Quill morava, e aí ela acabou cuidando dos ferimentos dele, ajudando ele a consertar a nave, eles acabaram se apaixonando, né, e disso tudo nasceu o Peter Quill. Só que, tipo, antes, né, do Peter Quill nascer, na verdade, ainda no início da gestação dela, e que eu acho que ela nem teve tempo de... Na verdade, ela não teve tempo mesmo, ela não contou pra ele que ela estava grávida. Ele acabou abandonando ela, o pai do Peter Quill. Acabou abandonando a mãe dele e foi voltar, então, para o planeta natal dele, porque ele disse que estava em guerras, precisava lutar contra os invasores e tudo mais. E aí ela fica só, cria o Peter Quill, e aí quando mais ou menos ele tem, assim, uns 10, 9 anos, por aí. Ele tem entre 8 e 10 anos, certo? Como eu falei, gente, eu não tenho a memória muito boa, e eu li isso mês passado, então eu não lembro exatamente de alguns pequenos detalhes, mas enfim. Então, quando o Peter Quill tem mais ou menos essa idade, a casa dele é atacada por alienígenas também e acaba matando a mãe dele. E aí ele acaba encontrando um jeito de fugir e ele consegue escapar, então, da morte iminente que, né, estava literalmente à sua porta. E a gente descobre, então, que, na verdade, ele está contando essa história para o personagem muito conhecido e querido nosso, que está até aqui na capa, o Homem de Ferro. A gente vê, então, que nessa HQ e nessa aqui também, o Homem de Ferro está junto, então, dos Guardiões da Galáxia, lá no espaço, para justamente entender, né, como é que eles lutam, ajudá-los, né, a monitorar a Terra, a descobrir novas tecnologias. E assim, gente, se eu estiver falando alguma besteira, vocês me perdoem, podem até me corrigir também, mas é porque eu não conheço muito das ordens cronológicas dos quadrinhos e são muitas histórias, né? Então eu não sei se esse motivo que eu tô falando também é o correto, digamos assim, pelo qual o Homem de Ferro se juntou aos Guardiões da Galáxia, mas pelo menos é o que fica parecendo aqui nessas páginas da HQ. Então, como eu falei,
nos quadrinhos a gente sabe, né, que são muitas ordens cronológicas, eita, são muitos arcos, são muitas eras, tem gente que morre e volta, tem gente que tá viva e de repente morre e aí fica morto mesmo. E é isso, entendeu? Até que venha outro autor e diga que aquela pessoa precisa ser ressuscitada, ela ressuscita. Então, como eu falei, se eu estiver dizendo alguma besteira, por favor, vocês podem me corrigir, eu peço até desculpa aí de antemão, mas eu tô falando justamente o que eu entendi, o que eu aprendi lendo aqui essas HQs, tá certo? Então, Peter Quill tá contando pro Homem de Ferro toda essa história da vida dele, claro, né, com o Rocket, o Raccoon e com o Groot e o Drax, frescando com ele, né, dizendo que, ai meu Deus, de novo essa história, eu não aguento mais. Então, tipo, tem muito humor nessas HQs, os Guardiões da Galáxia são extremamente engraçados. Eles têm, de fato, assim, um humor ácido muito, muito bom, principalmente o Rocket. O Rocket e o Peter Quill são, assim, sensacionais. Eles juntos têm um humor, assim, esplêndido mesmo. E aí, então, nesse volume a gente acompanha até também algumas histórias, né? E aí a gente vai acompanhar o reencontro do Peter Quill com o pai dele. E aí o Peter Quill descobre que ele é um príncipe desse planeta em que o pai dele mora, né? Na verdade, o pai dele é nada mais nada menos do que o grande rei desse país aqui, que eu esqueci o nome também, mas enfim. E esse país, que o pai dele é rei, tá em guerra também com outra raça alienígena, né, pra variar. E aí o pai do Peter Quill quer a ajuda dele nesse combate. Mas aí o Peter Quill, ele tem muita raiva do pai dele, né? Aquele complexo de, você me abandonou, você abandonou minha mãe. Você sabia pelo menos que a minha mãe morreu, que por culpa sua, porque os alienígenas que justamente foram atrás de matar a mãe dele, na verdade queriam matar o Peter Quill, porque ele é a linhagem direta, né, do pai dele. Então, na verdade, a mãe dele foi meio não, né? Ela foi totalmente inocentada, foi o bode expiatório em relação à possível morte, né, encomendada do Peter Quill. E aí, então, tem todo esse embate entre o Peter Quill, o pai dele, né, toda essa conversa também. E a gente descobre, né, até como a gente viu no filme Guardiões da Galáxia Volume 2, se não me engano, que o pai do Peter Quill não é lá uma flor muito que se cheire, né? Que ele não é, assim, uma boa pessoa exatamente, né? E que ele acaba criando meio que um tratado de proteção à Terra, né? Em que os Guardiões da Galáxia ou qualquer outra pessoa não pudessem interferir nos assuntos terráqueos, nem interferir em invasões terráqueas, né? E nem que outras raças, digamos assim, invadam a Terra, né, ou qualquer coisa do tipo. Entretanto, ele faz isso já pensando que existe uma raça lá, que é mostrada até aqui no conselho que ele participa, que não vai seguir muito essas regras. E ele sabe disso, e ele saca isso, e ele quer que isso aconteça. Então é até por isso que ele faz esse tratado, porque ele quer impedir que raças acabem entrando no planeta Terra, e que raças não invadam o planeta Terra e destruam o planeta Terra, mas ao mesmo tempo ele não quer que os Vingadores ou os próprios Guardiões da Galáxia ou qualquer outro ser que queira salvar a Terra seja capaz de impedir esses invasores. E aí então tá a genialidade, digamos assim, do plano deles, né? Porque aí, se os Guardiões da Galáxia ou qualquer outro ser respeitar esse tratado, eles vão ser considerados como criminosos. E aí o Peter Quill, né, a Gamora, o Drax, o Groot, né, o Rocket e até o Homem de Ferro acabam sendo presos em algum momento, justamente por terem desobedecido esse tratado. Ou seja, gente, o pai do Peter Quill e merda é a mesma coisa. Até peço perdão pelo palavreado, mas é isso mesmo que ele é. Mas é claro, né, que os Guardiões da Galáxia não vão deixar por menos, né, eles vão conseguir se livrar, vão conseguir combater toda essa ordem, né, de alienígenas que estão tentando invadir a Terra. Os capítulos, algumas ilustrações de capas alternativas que foram feitas para esses volumes. Tem umas muito boas, não que todas sejam ruins, mas tem umas assim que são maravilhosas. Tipo, tem uns com Deadpool, gente, que simplesmente assim, são a coisa mais perfeita da face da Terra. Eu vou até... Ai, meu Deus, eu acho que não tá querendo me ajudar, pronto. Vou mostrar aqui umas pra vocês, ó. Que o Groot e o Rocket, aí vê que esse tem a capa, né? Aqui, a capa que a gente conhece, e o Deadpool. Nossa, gente, o Deadpool é muito bom.
E aí, essas capas, né, que tem o Deadpool, são, assim, as minhas preferidas, são muito engraçadas, eu queria muito ver capas assim, nessas HQs, certo? Inclusive, eu comprei faz muito tempo essas HQs aqui, então se vocês souberem onde eu posso encontrar a continuação, por favor, também deixa pra mim nos comentários, tá certo? E eu vou deixar pra vocês também um link, se eu encontrar, de onde vocês podem encontrar essas HQs, tá certo? Lembrando mais uma vez que se você adquirir qualquer coisa pelos links que eu deixo aqui, você vai estar contribuindo com o canal, beleza? Então, bora lá, continuando. No volume 2, então, já é o Guardiões da Galáxia Angela. Por quê? Porque a gente vai conhecer, então, essa personagem aqui, maravilhosa, que é a Angela. A Angela, como o próprio nome meu que denota, ela é um anjo, pelo que eu entendi, sabe? Ela meio que foi criada em paraíso, só que o paraíso aqui é escrito com Y, mas a gente entende que é como se fosse... Ai, gente, tá com na hora que eu tô falando... Pronto, voltando então, o paraíso é escrito, como eu falei, com Y, mas a gente entende então que o paraíso é como se fosse o céu, certo? Então, por alguns tipos de lapsos e rasgos, digamos assim, no tempo e no espaço, a Angela acaba entrando então no mesmo espaço e tempo que os Guardiões da Galáxia, certo? E pelo que eu entendi, isso foi proporcionado pelo Thanos, mas não exatamente pelo Thanos. Mas sabe aquilo que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato? Pronto. Pelo que eu entendi, esses rasgos espaço-tempo foram proporcionados, né? Foram criados, melhor dizendo, a partir desses eventos. E até tem um momento aqui que o Peter Quill, ele se dá conta desses rasgos, né? Temporais e espaço-tempo, melhor dizendo, e ele vai atrás do Thanos para tentar entender. E aí o Thanos vai dizer... O que é até engraçado, porque a própria Gamora fala em algum momento que o Thanos deveria estar morto, que o Peter Quill e o Drax deveriam estar mortos, né? Deveriam estar mortos, melhor dizendo. O que me levou a crer que foi justamente eventos como aqueles que a gente viu em Guerra Infinita e Ultimato. E aí, o Thanos, ele fala pro Peter Quill que a Terra que causou esses rasgos, e com isso a Terra estava condenada, estava fadada a desaparecer, a ser totalmente destruída, porque a Terra estava cheia então dos mutantes, né, do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, dos Eternos, né, enfim. Inclusive até o Peter Quill, eu acho, levanta a possibilidade de que a Angela possa ser uma dos Eternos. Mas enfim, a gente não tem essa resposta clara aqui. E aí, aqui a gente vai acompanhar também mais, né, brigas, mais lutas, o Homem de Ferro continua com eles, e eles estão também agora lutando novamente com os Baduns. Os Baduns, eles servem ao Thanos, e aí eles também estão querendo invadir a Terra novamente, e aí mais uma vez os Guardiões da Galáxia vão, né, tentar ajudar a Terra nesse novo acontecimento. A Angela, de início, ela é meio que vista como inimiga deles, mas depois acaba se juntando a eles na briga e vira amiga deles, certo? E aí, como eu falei, aqui é justamente a continuação desse volume, né, que eu mostrei pra vocês. Eu tava até com medo, digamos assim, de que não fosse. Mas tem aqui a continuação desses eventos e tem justamente a expansão do universo, digamos assim, dos Guardiões da Galáxia, através, então, de algumas referências que a gente conhece, como eu falei, né? Tipo o Reed Richards, o Quarteto Fantástico, os Mutantes, né? Dos X-Men. Tem também os Inumanos, se eu não me engano, que o Thanos cita, algo assim do tipo. Tem os Eternos também. Então tem a Capitã Marvel. Então com a Capitã Marvel a gente acaba abrindo ainda mais, né, o universo. Por isso até que eu tô com minha blusinha do Guzi, que eu ganhei recentemente de aniversário. E aí... Então a gente tem toda a expansão do universo, né, da Marvel, inclusive, dentro dessa HQ aqui do Guardiões da Galáxia. Então eu acho que é isso uma das coisas mais bacanas do Guardiões da Galáxia, porque eles são um grupo separado, digamos assim, que acaba agregando todos os outros grupos, porque eles acabam influenciando tanto nas escolhas dos outros grupos. De novo, a Kombi, gente. Eu não aguento. Tudo bem, então. Então, eles acabam tanto resolvendo, né, os podres que, porventura, esses outros grupos, como os Vingadores, o Quarteto Fantástico, enfim, possam deixar, como também eles acabam ajudando e influenciando também nesses eventos. Então, é muito legal para os Guardiões da Galáxia. Eu acho que eles conseguem ser
um bom ponto de ligação entre cada um desses personagens e núcleos infinitos que a Marvel tem, certo? Até porque eles acabam participando, tipo, do espaço, literalmente espaço sideral, de tempo, né, questão de viagens do tempo, então eu acho que de fato eles são um ótimo núcleo para agregar tudo isso. Para concluir então esse vídeo gigantesco, né, porque eu falo demais, eu sempre tento fazer um vídeo curto, mas eu nunca consigo porque eu falo muito e acabo me interrompendo muito também. Vou falar para vocês então quais filmes eu assisti recentemente, para depois falar dos animes. Recentemente eu assisti 3 filmes, 4 na verdade, que foi desde agosto que eu tô contando. Então, eu assisti Destacamento Blood, que tem na Netflix, inclusive tem o Chadwick Boseman, se eu não me engano foi o último trabalho dele, e eu fiquei muito triste, tudo bem que eu não fiquei triste só por causa do filme em si, né, quando eu soube da morte dele, mas eu fiquei ainda mais triste porque justamente eu tinha visto esse trabalho dele recentemente, pouco tempo depois veio a morte dele, né, veio a notícia do falecimento dele. E aí tocou muito no meu coração, sabe, de muita gente, porque, enfim, ele foi um grande ativista nas causas, né, das pessoas negras, contra o racismo, contra tudo de ruim que as pessoas negras passam, né, no nosso mundo, que não deveria acontecer mais. Ele foi uma grande influência para muitas pessoas, então foi algo assim muito triste, né, uma perda muito grande para todos nós. E deixo essa recomendação desse filme. Ele é um filme bem parado, sabe, gente? Ele é um filme, assim, extenso, ele tem mais de 2 horas, mas ele é um filme bem legal e você entende justamente a lentidão do filme quando você assiste. Você percebe que, de fato, é o que o diretor quer passar, né? Essa lentidão no filme, eu creio que seja proposital, certo? O outro filme que eu assisti foi Os Irmãos Willoughby, que também tem na Netflix. É uma animação muito engraçada, gente, muito boa, que fala sobre família, que fala sobre sacrifícios, que fala sobre egoísmo, que fala sobre pais ausentes, que fala de irmãos maravilhosos e que fala muito de você não precisa ter uma família de sangue para ter uma família. É um filme muito legal, uma animação muito boa, que eu recomendo demais, gente, pra vocês, sério, é ótima. Assisti também o live action de Mulan, né? Que eu confesso não estava com as expectativas, porque a animação é uma das minhas preferidas da Disney, se não a minha segunda ou terceira preferida, mas o live action é mediano, sabe? Eu achei que seria pior, mas foi até ok. Não é um grande entretenimento não, mas se você quiser assistir para ter curiosidade, então assista, né? E eu assisti também Enola Holmes, que também é da Netflix. E assim, gente, eu vi algumas pessoas criticando o filme, né, negativamente, mas eu sinceramente achei muito bom, eu gostei. A Millie Bobby Brown, eu acho que ela é uma ótima atriz, ela é muito boa, ela sempre entrega mesmo carisma e entrega o papel, né, assim que ela se propõe a fazer. A única coisa que eu não gostei no filme foi o Henry Cavill, não sei como se pronuncia o sobrenome dele, fazendo o Sherlock Holmes. Eu não gostei dele como Sherlock Holmes, porque a personalidade que ele apresentou no filme como Sherlock Holmes, pra mim, não é a personalidade do Sherlock Holmes, certo? Então, a única coisa que eu não gostei do filme foi isso. Mas eu acho que vale muito a pena você assistir, é um grande entretenimento. E agora, então, os animes que eu assisti. O primeiro anime que eu tenho pra falar pra vocês, então, é o Showa Genroku Rakugo Shinju. Gente, eu não sei falar, eu não sei pronunciar japonês certo, corretamente. Então é isso, eu vou falar só de Hakugo. Então esse anime, né, que tem 2 temporadas, ele vai falar então sobre mestres de Hakugo e sobre a arte do Hakugo, que é então uma pessoa, certo? O Hakugo então é uma pessoa que chega nesse palco, né, nesse público, e ele vai então contar histórias que já existem, né, próprias para essa arte que é o Hakugo. E eles vão interpretar todos os personagens dessa história sendo eles mesmos. Então eles vão mudar a entonação de voz, eles vão usar alguns trejeitos para demonstrar o que eles querem passar. E essa história aqui sobre o Hakugo é muito legal porque a gente conhece mais sobre essa arte, né, como eu estou dizendo, que não é tão conhecida aqui no Brasil, creio eu. Mas a gente também vai acompanhar os arrependimentos e sofrimentos, né, dos personagens principais que compõem essa história. É um anime muito interessante, vale muito a pena você ver. Todos os animes eu vou deixar o nome escrito aqui embaixo, tá certo? Para poder até ficar mais fácil para vocês visualizarem. E também, caso vocês queiram que eu faça resenha, como eu falei, é só comentar aqui embaixo, beleza?
Próximo então que eu assisti foi o Mushishi. Eu assisti a segunda temporada, que é a que está disponível na Crunchyroll. Isso não é publi editorial, tá, gente? Só tô avisando aonde foi que eu assisti, só pra ficar assim bem claro. O Mushishi, então, ele conta, o anime, né? Conta a história justamente dos Mushishis, que são pessoas, tipo... Eu vou dizer... Como é que eu posso dizer? Vamos lá. Então, os Mushishis são pessoas que eles possuem conhecimentos para então lidar com os Mushi. Os Mushi são espíritos que vivem na natureza, certo? E eles possuem diversas formas, podem aparecer em diversos locais, de diversas maneiras. E esses seres, né, esses espíritos, digamos assim, eles influenciam toda uma cadeia, assim, digamos assim, da natureza e até das pessoas, e podem influenciar muito negativamente a vida das pessoas que são afetadas por eles. Então, os Mushishis, eles são as pessoas encarregadas de ajudar quem quer que esteja passando por algum problema advindo de algum Mushi, certo? E aí o personagem principal é o Ginko, que é maravilhoso, virou um crush maravilhoso, o Ginko é incrível. O próximo anime que eu assisti foi o OVA de um anime que eu tinha assistido ano passado, que é Oresuki, que é então contando a história de um rapaz que ele é bem otário, digamos assim, sabe? E que as meninas gostam dele e tudo mais, mas ele, enfim, é uma história muito complicada, porque, tipo, na verdade começa o anime, né? Não o OVA, que o OVA já é a continuação e o término do mangá, né? Mas no anime original, esse rapaz, né, ele tem várias amigas e sempre que elas se encontram com ele, eles vão conversar no banco e ele pensa que elas vão passar pra ele, mas elas confessam amor por outra pessoa. Aí acaba dando uma grande enrolada, enfim. É até divertido, sabe? É muito legal. Então eu achei o OVA justamente que complementa e termina a história, certo? E aí, eu terminei também a segunda temporada de Fruits Basket. Fruits Basket é uma das coisas mais maravilhosas que está sendo lançada atualmente, certo? A primeira temporada foi ao ar ano passado e está sendo um remake, porque já aconteceu de passar antes, se não me engano. Só que, além de ser um remake, ele de fato vai finalizar a história, porque a primeira versão só foi até certo ponto da história. E agora eles propõem a terminar tudo o que o mangá de fato já terminou e já trouxe, certo? Então, a gente terminou a segunda temporada, próximo ano vai ser lançada a terceira. Estou muito na expectativa. Fruits Basket é muito legal, trata de diversos temas, de aceitação, de amor, cuidado, afeto, sacrifícios também, desejos. É algo assim incrível, é muito legal, vale muito a pena. E por último, o último que a gente terminou aqui também foi Balance Limited, que fala então de um detetive, que ele foi rebaixado de cargo, digamos assim, mas aí a vida dele acaba virando de cabeça para baixo quando outro detetive super rico acaba aparecendo lá, e todo malicinho, todo pedante, tudo querendo mandar em tudo, e o nome do anime faz referência justamente a essa riqueza ilimitada dele, sabe? Todo episódio eles mostram até os gastos que foram tidos durante o episódio que o personagem principal rico, né, esse detetive rico, teve. E esse Balance Limited é justamente que pra ele pode gastar milhares, como R$10, que não tem diferença nenhuma, que não é reais, né, wons, mas enfim. E justamente ele simplesmente, faça tal coisa e gaste tanto, e aí é isso, sabe? Mas é muito legal, também é cheio de aventuras, também tem umas questões muito interessantes. Terminou recentemente, não sei se terá continuação, mas é um anime muito legal, acho que vale a pena vocês conferirem. E é isso, gente, o vídeo mais uma vez ficou enorme, vamos ver como é que eu vou conseguir editar isso pra vocês, mas vai dar certo. Lembrando, né, como eu falei, todos os links, se eu encontrar, vou deixar pra vocês aqui, certo? Curtem, compartilhem esse vídeo, comentem também, tá certo? E aí, uma surpresa que eu vou dizer pra vocês é que no mês de outubro agora, vai ser criado, digamos assim, aqui no canal, um novo quadro chamado Spooky Book. Por quê? Spooky é referência a assustador, assusta, medo, terror. Em outubro a gente tem o Halloween, né? Mês das bruxas, dia das bruxas e tal. E aí, a gente vai fazer, então, esse quadro, digamos assim, aqui no canal, tá? Eu, felizmente, não tenho uma decoração muito propícia pra isso, mas a gente vai trazer resenhas pra cá, de fato, só de livros de terror, certo? Contos também de horror, e vai começar domingo agora, certo? Então, eu vou dar uma pausa nas leituras que eu estou fazendo atualmente para trazer para vocês só esse conteúdo, tá bom?
É isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.